fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Amém, prontos? Vamos com a mensagem para esta tarde. O título da mensagem é Há poder na oração. Há poder em la oração. E a propósito de que esta próxima sexta-feira estaremos tendo uma vigília, e quero convidar todos vocês para estar participando, esta sexta, na vigília da igreja, eu quero trazer uma palavra em relação a isso, a oração. A palavra nos diz que quando as pessoas oram, quando o povo de Deus ora, coisas acontecem. Hemos estado orando por cada um de vocês nessa tarde, para que o Senhor possa abençoar a sua vida, o Senhor possa abençoar a sua família, que o Senhor possa consertar talvez problemas que possam estar acontecendo, doenças que possam estar passando. E eu creio que quando as pessoas oram com vontade, o Espírito Santo se move. O poder de Deus se move. Amém? Você sabe que a igreja primitiva, no primeiro século, passou por uma perseguição tremenda. A Escritura nos diz, no livro de Atos, capítulo 12, que o Herodes, ele pegou vários cristãos para maltratá-los, para açoitá-los, para fazê-los sofrer. E nesse ataque contra os cristãos, Herodes matou Tiago, um dos líderes, um dos discípulos da igreja. E depois ele prendeu Pedro e o colocou na prisão. Herodes tinha planos para com ele. Ele queria tirá-lo em uma data específica que era muito sensível para o povo judeu. Quem sabe que planos teria Herodes? Mas a igreja, diz a Escritura, que estava fazendo algo. Vamos ler Atos capítulo 12, versículo 5. Nova versão transformadora. Diz: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Então, enquanto todos os planos dos homens, especialmente de Herodes e de todo o governo, diz a Escritura que se levantou uma igreja que parecia que não estava fazendo nada, mas em verdade estava fazendo muito, estava orando. E eu quero te dizer nesta tarde que o mundo espiritual muda, diz a Bíblia, diz a Escritura, quando você ora. Quando você diz, eu não vou ficar passivo. Eu vou levantar meus olhos ao céu. Eu vou levantar a minha voz ao céu. E diz a Escritura que nesses momentos o mundo espiritual começa a se mover a favor dos seus filhos. A favor de você. Quando os filhos de Deus oram. Alguém crê nisso? Amém? Olha, há anjos que se começam a mover quando vocês e eu oramos. Eu não sou daqueles que acreditam que você pode mandar aos anjos fazerem alguma coisa, porque a Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia sim ensina que eles estão a serviço de Deus. Vamos ler essa Escritura. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Nova versão transformadora. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então, não é que você tem que mandar a eles. Deus envia a eles. E quando Deus disse para os anjos, vão, eles saem correndo como um raio para servir aos herdeiros da salvação, diz a Escritura. Por isso que quando a igreja começa a orar, os anjos
começam a se mover. Porque o Pai Celestial diz, a única coisa que às vezes Deus está esperando é uma igreja que ore. Uma igreja que creia em Deus. Você crê em Deus? Amém? Gente que possa dizer, as coisas na minha casa não vão ficar iguais. Vamos orar até que algo aconteça. Mas vamos orar com vontade. Vamos orar de todo o coração. A Escritura diz que a igreja orou fervorosamente. Lemos agora o versículo. Você sabe o que significa fervorosamente? Fervorosamente, valga a redundância, significa com fervor. E que significa com fervor? Significa com fervura. Quer dizer com calor. Subiram a 100 graus a temperatura espiritual do fogão da igreja. Por quê? Porque Pedro estava na prisão. Porque um dos discípulos, Tiago, tinha morrido. E eles não sabiam o que ia acontecer com eles depois. E então a igreja, eles disseram, isto não é questão de fazer uma daquelas orações em que as pessoas oram por orar. Não, Senhor. Aqui tem que se pôr a orar de verdade. Aqui temos que orar e bater as portas do céu até que algo aconteça. Aqui temos que orar para que as forças das trevas recuem. Isso é orar fervorosamente. Não é orar como muitas vezes nós oramos. Orações chatas. Orações repetitivas. Orações que acabam em 1 minuto. Quando realmente nós cremos que Deus pode fazer algo, temos que orar, como disse aqui, como orou a igreja primitiva, fervorosamente, fervorosamente. Jesus disse aos discípulos, quando vocês quiseram orar, digam, Pai nosso que estás nos céus. Como oramos? Como oramos nós? Nesse instante, quando nós começamos a orar, quando nós dizemos Pai Nosso, nesse instante os cristãos se conectam com a maior fonte de poder que há no universo. Eu quero te dizer algo importante. Talvez vocês tenham escutado muito esta frase, estas palavras. Orar não é mandar vibrações positivas a alguém. Já tem escutado essa frase? Já tem escutado? Isso está tão na moda. Eu ouço gente por todas partes dizer obrigado por essas vibrações, porque tem que servir para algo. Não, irmãos, não. Pare com essas bobagens. Orar não são vibrações. Orar é tocar os céus. Isso é oração, isso é orar. Não venha com esses misticismos baratos de vibrações. Não existem essas vibrações, nada de vibrações no mundo cristão. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Quando os justos oram, diz a Bíblia, Deus responde, Deus se move. Amém? Deus envia seus anjos. Os anjos mudam as coisas. Os caminhos se abrem. As portas se abrem. As janelas se abrem. Quando as pessoas oram. E quando oramos, talvez pode haver ali alguém a quem o inimigo queira calar. Pode ser que haja alguém a quem o inimigo queira amarrar. Mas quando a igreja ora, portas se abrem, trancas se quebram, as pessoas são libertas, os anjos se movem e a glória de Deus se manifesta. Nós podemos ver a glória de Deus. Estão aqui? Olha, vocês sabem o que aconteceu com o nosso querido irmão Marco.
Ele sofreu de convulsões, ele perdeu a consciência, todo o dia sábado, quase todo o dia domingo, sem voltar. Que é o que os médicos falaram? Os médicos falaram por causa das convulsões e por causa de que ele não está voltando. Quando ele recuperar a consciência, é muito possível que ele não possa falar mais. É muito possível que ele perda a memória. Mas a igreja orou. Os irmãos estiveram orando. E nós estivemos orando e recebemos a notícia que ele acordou. Amém? E oramos como igreja, oramos fervorosamente. O que aconteceu? Ao dia seguinte ele saiu da UTI para passar ao quarto normal. E ele pode falar normalmente. A sua memória dele está intacta. Ele não lembra o tempo das convulsões, mas a memória dele está intacta. Por quê? Porque teve uma igreja que esteve orando. Teve irmãos, a própria família dele sim também. Muitos irmãos que estiveram orando por ele. Quando a igreja ora, irmãos, Deus se move ao nosso favor. Amém? E Deus nos chama a orar de todo o coração. Deus nos chama a orar com fervor. Deus nos chama a orar com vontade. Olha, preparando aqui esta mensagem, eu mesmo estou confrontado com esta palavra que leio. Diz, a igreja orava fervorosamente. Ouçam, diz que oravam tanto. A igreja orava tanto, que quando Pedro chegou na igreja, na porta, e ele começou a bater na porta, porque o anjo tinha libertado, a igreja estava orando. O anjo foi, Deus enviou o anjo libertou allí a Pedro. E enquanto ele estava batendo a porta, os irmãos dentro da igreja não acreditavam que era Pedro. Eles estavam orando, Senhor, liberta Pedro. E Pedro estava aí na porta. Abram-me a porta. E que dizem? Diz adentro, cale-se a boca. Estamos orando para que Deus possa libertar a Pedro. Havia gente que acreditava que Deus podia fazer milagres. Ele estava na prisão por causa do imperador de Herodes. Mas quem está por cima de toda autoridade terrenal? O nosso Deus. E não importa se humanamente é impossível, para Deus tudo é possível. Amém? Deus surpreendeu a eles. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é muito poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Enquanto a igreja estava orando, Pedro já estava batendo a porta da igreja. E eu creio nesse Deus da oração. Eu creio nesse Deus que responde à oração. Tem um versículo muito conhecido, Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Estão aqui, irmãos? Talvez Deus está chamando alguém aqui para orar fervorosamente, para que possa deixar essas orações simples, chatas, e orar realmente com fervor. Porque, olha, eu acho que há muita frustração no meio do povo de Deus, porque não oramos. Há muita ansiedade, há muito estresse, porque não oramos. Há muitas coisas com as quais estamos lidando. Muitas ansiedades que se nós orássemos verdadeiramente, iriam embora, iriam correndo. Se simplesmente você e eu nos levantássemos e disséssemos, isto não vai ficar assim. Se você pode dizer, eu vou levantar um altar de fogo no meu lar, na minha casa, na minha vida.
Vou buscar a Deus intensamente. E quando a igreja ora com fogo, os anjos correm a teu favor, porque são enviados por Deus. Os céus se abrem, as portas se abrem, oportunidades vêm à tua vida, milagres acontecem. E você tem que crer nisso. A oração tem poder. A oração tem poder. E talvez você está pensando aí, pastor, eu queria lhe contar que faz alguns anos atrás, eu orei por uma pessoa para que se curasse e se morreu. E morreu. Olha, não importa isso. Não importa isso. Eu sei que isso é uma realidade. Eu mesmo orei pela minha mãe quando ela estava doente, quando ela estava aí com câncer. E assim mesmo ela morreu. Por quê? Porque era o tempo dela para partir, para ir na presença do Senhor. Mas isso não me vai deixar calado para não orar por uma pessoa doente. Porque o meu Deus é um Deus que cura. É um Deus que faz milagres. É um Deus que vive. É um Deus que responde às nossas orações. Eu creio em um Deus que cura. Você crê? Ai, sim, pastor, eu orei para que se abrisse uma porta. E em vez de se abrir a porta se fechou na minha cara. Eu falei para vocês, fazer uns 3, 4 mensagens atrás, que o desejo do meu coração, antes de vir aqui para o Japão, era viver nos Estados Unidos. E eu fui aplicar o visto e a mulher fechou a porta na minha cara. Por quê? Porque quando Deus disse vai, vai. Quando Deus disse vem, você vem. O tempo de Deus é preciso. Às vezes as portas se fecham sim, porque Deus tem um propósito maior. Porque Deus tem um propósito maior. Quando Deus disse que eu vou te levantar, é porque Deus vai te levantar. Acredite, irmão. Então, eu percebo que a oração é poderosa, porque a oração nos coloca no curso do nosso destino. Do nosso destino. Se talvez você estava aí meio adormecido, se você estava dizendo, bom, eu posso fazer um acordo com Deus, como fez Abraão. Abraão disse ao Senhor, bom Senhor, o Senhor já sabe que nasceu Ismael. E vem, o menino é muito lindo. Sim, foi com eu tive o menino com a serva, mas que importa? Se cumpriu a promessa que eu iria ter um filho. E Deus disse para ele, não, meu filho, as coisas não são assim. Eu te disse que me busques e me seias fiel, porque o filho que eu te darei será das tuas entranhas e da tua mulher, não de uma serva. Não de uma serva. Então, não me venha com negociações baratas comigo. Eu disse e eu faço, mas preciso de gente, de pessoas que se ponham a orar. Que se ponham a orar. Às vezes eu não entendo porque os céus têm que esperar para que os cristãos orem e possam se abrir. Mas estou dizendo uma coisa muito forte aqui, e é que quando os cristãos oram, vem o poder de Deus. Vem o poder de Deus. Se simplesmente os céus se abrem e recebemos tudo, nós não teríamos necessidade de orar. Não teríamos necessidade de depender do nosso Deus. Mas quando o cristão ora, realmente os céus se abrem. E isso me faz realmente tremer, só de pensar quantas coisas não estarão acontecendo na tua família, na minha vida, porque não estamos orando.
Estamos dizendo, vem aí, quando Deus quiser. Olha, eu tenho já muitas vezes experimentado esta frase de resposta na minha vida. Às vezes eu complemento as pessoas quando termina o culto e falo, até o próximo domingo. Se Deus quiser. Como que se Deus quiser? Deus quer que você esteja na sua casa. Somente se você morrer no meio da semana. Mas a vontade de Deus é se congregar todas as semanas. Mas muitas vezes nós temos essas frases. Quando Deus quiser. Quando só o perro abaixar o dedo. Eu não sei de onde você tirou essa teologia. Esses são contos de velhas, de avós. Mas isso não é a verdade que a palavra de Deus me ensina. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus quer o melhor para a tua vida. E que bom é poder estar na casa de Deus. Poder adorar ao nosso Deus. E poder receber palavra do nosso Deus. Não há melhor vontade de Deus, porque aqui você aprende de Deus, aqui você cresce, aqui você entende qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos ler mais uma vez este versículo, Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mais um versículo, Jeremias 29, verso 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí está a chave. Você quer encontrar ao Senhor? Diz, busca Ele com todo o teu coração. Queres encontrar a Deus? Quer resposta de Deus? Busca Ele com todo o teu coração. Deixemos essas orações repetitivas que muitas vezes fazemos. Tenho falado já muitas vezes. Se você não ler a Bíblia, você não vai ter vocabulário para poder orar. Se você não buscar a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai colocar palavras na tua boca. E sim, nós vamos a morrer. As nossas orações vão ser de 1 minuto e se acabou. Mas quando buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Deus transforma, Deus muda as nossas vidas. Eu não vou falar nomes, mas eu conheço aqui irmãos que quando chegaram, eles não podiam falar 30 segundos. Agora, quando oram, tem que dizer, basta. Porque, se leva 1 hora orando. Porque quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós achamos a Deus. Assim que ore com fervor, ore com fogo, ore com vontade, ore com amor, ore sem se cansar. Porque essa é outra coisa que acontece com nós. Pastor, o Senhor não sabe quantas vezes eu já orei. Mas agora estou vindo para que o Senhor, pastor, possa orar por mim. Porque como o Senhor está mais pertinho de Deus. Não, irmão, as coisas não são assim. Pare com essas bobagens. Deus te ouve tanto como me ouve a mim. Deus não faz acepção de pessoas, diz a Bíblia. Deus ouve as suas orações. Sim, eu vou orar por ti, eu nunca vou negar uma oração. Mas não pense dessa forma. Deus ouve as tuas orações, igual que as minhas. O problema, sabe qual é? O problema é que você se cansa muito rápido. Orou 3, 4, 5 vezes, Deus não responde. Vamos para o pastor. Não é assim, irmãos. Vamos a seguir orando sem nos cansar. Não desanime. Se belisca espiritualmente. Acorde, se levanta. Fala para você mesmo. Eu não vou parar de bater as portas até que se abram. Até que se abram. Sejamos insistentes. Eu amo o que diz o Evangelho. Porque diz a Escritura que o Senhor Jesus, querendo ensinar as pessoas a importância de orar sem cessar, les contou uma história.
de um juiz em uma cidade antiga e de uma viúva que precisava que esse juiz lhe fizesse um favor. E diz a Escritura que, vindo ela a pedir-lhe ao juiz que lhe fizesse justiça, o homem se cansou. E olha o que o juiz disse: eu sou um juiz que não temo nem a Deus, nem a ninguém. Em outras palavras, ele disse: eu faço o que eu quero, mas esta mulher é insistente e me vai enlouquecer. Então, antes que eu fique louco, vou dar a ela o que está pedindo. E que agrega Jesus a esta história? Lucas capítulo 18, versos 6 e 7. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. E aí está a chave. Dia e noite. Dia e noite. Irmãos, eu creio da parte de Deus que é preciso bater as portas dos céus dia e noite. Dia e noite, semana após semana, mês após mês. E você vai ver de alguma maneira a glória de Deus na sua vida. Mas é preciso ser constantes. É preciso colocar fervura nas nossas orações, como fazia essa igreja primitiva, orando por Pedro. Diz que a igreja orava fervorosamente. Que possamos colocar intensidade na nossa oração. Para de estar orando. Senhor, te bendiga, para com isso. Ora fervorosamente. Ora intensamente. É o que o Senhor está dizendo. É preciso crer em Deus. Alguém está ouvindo a voz de Deus? Quantos de vocês estão aqui para poder sacudir a preguiça espiritual? Amém? Vem esta sexta-feira. Vem esta sexta-feira, vamos a orar, vamos a ter uma vigília, vamos a clamar, vamos a levantar as nossas vozes, vamos a interceder os uns pelos outros, vamos a continuar orando por nosso irmão Marco, ele precisa um milagre. Segunda-feira, depois vou falar mais para vocês, segunda-feira ele vai ter uma cirurgia, 7 horas de cirurgia. Vamos clamar para que o Senhor realmente possa não somente dar sucesso a essa cirurgia, mas que ele possa sair rapidamente, que ele possa ser curado. Amém? E vamos orar por nossas vidas, por nossas famílias, pela nossa igreja. Eu creio, meus queridos irmãos, que Deus quer colocar fogo nas nossas vidas, nas nossas bocas, nos nossos lábios. Quantos acreditam nisso? Fica em pé. Vamos a orar. Eu quero te pedir algo. Fecha teus olhos. E não se importa com as pessoas que estão ao teu lado, atrás, no frente. Eu quero te pedir, levanta aí as tuas mãos. E vamos a orar. Vamos a orar de verdade. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta tarde. Senhor, eu aceito o teu convite. Senhor, eu aceito o desafio. Eu aceito, Senhor, o desafio de orar. De poder, Senhor, te buscar com todo o coração. Eu aceito o desafio, Senhor, de poder orar como a igreja primitiva, quando estava, Senhor, intercedendo por Pedro. De poder orar fervorosamente. Senhor, muda minha vida. Senhor, que realmente possa orar, que possa clamar, que possa orar, Senhor, com intensidade. Não fazer uma oração por fazer. Não que a minha oração acabe em 1 minuto.
Senhor, transforma minha vida. Eu quero te dar aí um par de minutos. Ora, abre tua boca e começa a orar. Começa a clamar ao Senhor. Eu sei que você tem necessidades. Há algo na tua vida que Deus está querendo trabalhar, transformar, mudar, te dar, não sei. Clama ao Senhor nestes momentos. Abre a tua boca, que não te importe as pessoas que estão à tua volta, porque também a pessoa que está à tua volta está orando igual que você. Ora ao Senhor, levanta a tua voz, começa a clamar ali ao Senhor. Senhor, estamos aqui nesta tarde e queremos pedir-te primeiramente perdão, Senhor, porque tínhamos, Senhor, baixado os nossos braços, porque, Senhor, não estávamos orando como deveríamos orar, Senhor, porque nos acostumamos, Senhor, a fazer orações simples, a fazer orações de 1 minuto, a fazer orações, Senhor, sem fervor, sem sentido, a cumprir um rito espiritual, religioso. Por isso te pedimos, Senhor, perdão. Mas agora, Senhor, agora levantamos mais uma vez as nossas mãos, Senhor, diante de Ti. E te pedimos, Senhor, coloca uma unção de oração, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas bocas, nos nossos lábios, em nome de Jesus. Senhor, nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, Senhor, responde às nossas orações. Senhor, Tu conheces as nossas necessidades. Em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, nos aviva, Deus, coloca fogo, Senhor, dentro de nós. Espírito Santo, vem, Senhor, e nos batiza com fogo do alto, Senhor, desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, oh Deus, que realmente possas trazer um avivamento, Senhor, na Tua igreja, Senhor, oh Deus, oh, que possamos acordar, Deus, em nome de Jesus. Senhor, basta de comodismos, basta já, Senhor, oh Deus, de estar em um lugar seguro, oh Senhor, que possamos sair, Senhor, oh Deus, desse lugar, Senhor, cômodo, e possamos aprender a dobrar joelhos, e poder clamar a Ti, Senhor, e poder interceder, Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor, temos familiares que precisam um toque Teu, Senhor, oh Deus. Oh Pai, quantas esposas estão aqui que precisam que seus maridos, Deus, possam acordar, que seus maridos possam, Senhor, ser o homem, o sacerdote do lar. Toca, Deus, esses maridos, em nome de Jesus. Aí aqueles que ainda não Te conhecem, que possam conhecer a Jesus como seu Salvador pessoal. Esposas, oh Senhor, que possas levantar mulheres guerreiras, mulheres de oração, mulheres que possam estar orando, intercedendo pelas suas famílias, em nome de Jesus. Eu clamo, Deus, pelos filhos, pelas crianças, pelos jovens. Oh Deus, cobre a eles, Senhor, com a Tua sangue. Guarda, Senhor, oh Deus, de todo pecado, de toda tentação, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, vem, Senhor, e cobre, Deus, as nossas crianças. Cobre, Senhor, estes jovens, que eles não venham a cair, Senhor, oh Deus, baixo a tentação, baixo o que o diabo pode oferecer a eles. Que eles possam estar firmes na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que possamos levantar
altares de oração, de fogo nos nossos lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, Tu conheces cada coração, Tu conheces as necessidades, Tu conheces, Senhor, o que está desejando aqui cada vida, cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Pai, sonhos, Tu tens dado sonhos, Deus, que esses sonhos se possam se cumprir, Senhor. Aqueles que estão empreendendo negócios, aqueles, Senhor, que estão começando, que possas abençoar, Senhor, que possas multiplicar, que possas prosperar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E, Senhor, clamamos para aqueles, Senhor, que estão doentes. Eu te vou pedir, coloca a tua mão. Se você está doente, no lugar da doença, ou se tem um familiar perto que está doente, coloca a tua mão ali, no lugar da doença, na cabeça, no coração, no pulmão, na perna, não sei, mas eu sei que Deus é um Deus que cura. Senhor, eu peço, Senhor, oh Deus, uma cura, uma unção de cura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, começa a curar, Senhor, oh Deus, enfermidades, doenças, vai embora em nome de Jesus. Dor de cabeça, vai embora em nome de Jesus. Câncer, vai embora em nome de Jesus. Oh, toda diabetes, vai embora em nome de Jesus. Toda enfermidade nos rins, nos pulmões, no estômago, vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, colocamos ao nosso irmão Marcos, Senhor, nas tuas mãos. Faz um milagre nele, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, ele vai passar por uma cirurgia esta segunda-feira, mas agora como igreja, clamamos por ele, Deus. Clamamos por ele, Senhor, oh Deus. Dirige a mão dos médicos, que tudo possa ser bem, que possa ser sucesso, Deus, e que ele possa sair prontamente do hospital, possa sair como novo, Deus. Os homens, os médicos podem dizer muitas coisas, mas Tu, Deus, tens a palavra final, Senhor. Declaramos cura total, Senhor, sobre Marco, da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Igualmente, Senhor, sobre todos os irmãos aqui, sobre os familiares, Senhor, oh Deus. Oh, Pai, que Tu possas curar, Senhor, oh Deus. Oh, ajuda-nos, Senhor, nos ajuda a poder orar fervorosamente em nome de Jesus, porque quando nós oramos, algo novo acontece, Deus. Tu envias Teus anjos, eles começam a correr para se mover em favor dos Teus filhos. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem. Oh, Espírito Santo, começa a tocar bocas, lábios, coloca palavras para poder orar, Senhor, para poder clamar. Oh, em nome de Jesus, que possamos ser uma igreja, Senhor, que ora fervorosamente, uma igreja, Senhor, que se levanta, que possa impactar, Senhor, oh Deus, esta cidade de Chinchiro e alrededores, Senhor, que realmente, oh Deus, a Tua graça, o Teu poder possa, Senhor, estar aqui neste lugar. Obrigado, Deus, porque Tu estás aqui. Senhor, nos ensina a orar, Senhor, que não tenhamos vergonha de abrir os nossos lábios, de poder clamar, de dobrar joelhos, Senhor, oh Deus, e de te pedir, Senhor, oh Deus, como crianças, porque Tu dizes, oh Deus, oh, se um filho pede um pão para seu pai, acaso lhe dará uma serpente ou uma pedra? Não, Senhor, nós clamamos, somos Teus filhos, Deus, e pedimos, Senhor, que possa responder às nossas orações. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, porque nós cremos que coisas novas acontecerão, Senhor, oh Deus, em meio, Senhor, da vida dos irmãos, das famílias, desta igreja, daqueles, Senhor, que nos vêm através da internet, Senhor, oh Deus, que Tu mão de poder, Deus, seja sobre cada um, recebe a unção do Senhor, recebe o poder de Deus, recebe o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Oh Deus, trabalha Espírito Santo, trabalha, Senhor, com poder, com graça, com unção, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque, oh Senhor, quando tua igreja ora, oh Deus, coisas novas acontecem. Oh Senhor, que toda honra e que toda glória seja para Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor.
video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.